Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é a quarta maior causa de anos de vida perdidos por incapacidade. Mas você sabe definir o que é depressão? Existe algum exame de sangue ou de imagem cerebral que dê diagnóstico? Desde quando depressão é reconhecida como uma doença? Essas são dúvidas frequentes que profissionais de saúde mental ouvem no dia a dia e nesse vídeo eu vou mostrar para você como um especialista faz o diagnóstico. Se você se interessa por esse tema ou outros temas em saúde mental, dê o like e nos acompanhe até o final para que o YouTube saiba que esse tema tem relevância para você. Olá, eu sou o Dr. Edgar Oliveira, psiquiatra. Esse é um canal de educação em saúde mental que visa trazer informações científicas e da nossa prática para o dia a dia das pessoas. A Organização Mundial da Saúde estima que de 4 a 7% da população mundial sofre de depressão. Estima-se que são 12 bilhões de dias perdidos de trabalho todo ano, a um custo de quase $1 trilhão. O Brasil tem os piores índices de depressão de toda a América Latina, a gente só perde para os Estados Unidos. O Ministério da Saúde do Brasil estimou que cerca de 15,5% da população brasileira virá a desenvolver algum episódio de depressão no decorrer da vida. Então, a depressão provoca um prejuízo enorme à população mundial, ao trabalho, tem um prejuízo financeiro e tem um prejuízo principalmente para os pacientes que sofrem de uma forma empobrecida na convivência com as pessoas de quem elas mais gostam. Por toda essa relevância, a depressão precisa ser foco de atenção da saúde pública. A gente vai falar sobre isso hoje, trazendo o conceito de depressão, como é que um especialista define. Vamos lá? Mas a gente vai começar contando a história, começando pela história. Desde quando a depressão é considerada uma doença? O conceito de melancolia, ele vem da história sem uma definição precisa. Antes, os médicos chamavam a esquizofrenia, que é uma patologia da doença, de melancolia, que não tem relação exatamente de uma coisa com a outra, e até a demência, que é uma patologia da memória, era tudo considerado melancolia. Então, o Emil Kraepelin, que é um psiquiatra alemão que foi um dos fundadores da psiquiatria moderna, ele trouxe o conceito, ele associou o conceito de melancolia a uma patologia de fato das emoções. Em 1906, em Londres, o Colégio Real de Médicos elaborou a nomenclatura de doenças. Nele, a melancolia foi classificada como uma doença do sistema nervoso, exibindo estados agudos, recorrentes ou crônicos. A Organização Mundial da Saúde tem a famosa Classificação Internacional de Doenças, a CID-6, de 1948, e nela havia uma parte que continha uma classificação de transtornos de desordens mentais, mas só depois do DSM que essas doenças receberam tratamento específico. E o que é o DSM? É a sigla do Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, cuja primeira edição foi lançada em 1952. Esse documento ajudou naquele momento e ajuda até hoje a uniformizar o conceito de depressão para que pesquisas sejam feitas na sociedade e um planejamento de saúde pública seja elaborado para atender essas pessoas. O DSM hoje está na sua 5ª edição, texto revisado, e é baseado nele, principalmente, que os psiquiatras estabelecem um diagnóstico. E o que é depressão? Depressão é uma patologia das emoções, que se manifesta principalmente por tristeza e perda de interesse ou prazer de fazer boa parte das coisas que a pessoa sempre gostou de fazer. O fundamento neurofisiológico da depressão se dá por alterações em sistemas cerebrais, como o serotoninérgico, dopaminérgico e noradrenérgico, em partes específicas do cérebro, como o hipocampo e a amígdala. E essas alterações promovem essa tristeza, o desânimo e a perda de prazer nas coisas. Existe um exame que dê diagnóstico de depressão? A resposta é não. Não existe um marcador de medida sanguínea ou um marcador de imagem cerebral que dê diagnóstico de depressão. O diagnóstico é feito pela entrevista clínica do psiquiatra, que é um médico especializado, excluindo outras causas. E quais são os critérios de depressão que o psiquiatra usa para considerar que alguém está com depressão? No DSM-5-TR, o transtorno depressivo maior é definido pela presença desses critérios. O total são 9. São eles: tristeza, perda de interesse ou prazer, alteração do sono, portanto, para mais ou para menos, alteração do apetite para mais ou para menos, inquietude ou letargia, cansaço ou falta de energia, culpa, atenção prejudicada, ideias sobre morte ou de suicídio.
além do critério de exclusão. Desses 9, pelo menos 5 critérios precisam estar presentes a maior parte do tempo, pelo menos 2 semanas ou mais tempo, sendo que 2 critérios são chave, exatamente o da tristeza e a perda de interesse ou prazer. Se uma pessoa está desanimada, mas ela não tem tristeza ou não tem a perda de interesse ou prazer a maior parte do tempo, por pelo menos 2 semanas, esse quadro pode ter uma outra definição, pode ser anemia, pode ser alteração da fisiologia do sono, pode ser hipotireoidismo, déficit de testosterona, pode ter uma outra causa que precisa ser investigada, mas a princípio, dificilmente a gente vai considerar um quadro de depressão. É por isso que existe o critério de exclusão. A doença, os sintomas apresentados não são melhor explicados por uma doença física ou por uso de drogas, por exemplo. Note que não é só um sintoma que faz o diagnóstico, mas um conjunto deles. Por isso, a depressão é um quadro sindrômico, que em psiquiatria a gente chama mais de transtorno do que de doença. É claro que precisa trazer sofrimento para a pessoa, ela precisa estar funcionando abaixo do normal dela no trabalho, produzindo menos e funcionando de uma forma mais empobrecida nas relações pessoais para a gente considerar que a pessoa tem um quadro patológico. Senão, a gente corre o risco de medicar quem não precisa. Por outro lado, algumas pessoas pensam que, a frase de alguns pacientes, mas eu não estou acamado, será que eu estou com depressão? Não precisa estar acamado, sem vontade nenhuma de viver, para a gente considerar que a pessoa está com quadro de depressão. Tá? Existem quadros leves, moderados e graves. Os quadros leves podem ser tratados só com psicoterapia. Os quadros moderados a graves geralmente sugerem a necessidade de aliar a psicoterapia com o uso de antidepressivos. Qualquer pessoa pode sofrer de depressão? Sim, qualquer pessoa pode desenvolver um episódio de depressão no decorrer da vida, mas existem fatores de risco. Vamos a eles. Sofrer algum tipo de abuso ou trauma, o que torna crianças e mulheres mais vulneráveis, e olhem como a vida das mulheres não é fácil. A depressão é 50% mais comum entre mulheres do que em homens, inclusive porque as alterações hormonais típicas da vida reprodutiva da mulher, como no período pré-menstrual, no período perimenopausa e no pós-parto, aumentam o risco de ter depressão. Pessoas que sofrem de muito estresse, como as pessoas que moram aqui em São Paulo sabem muito bem disso, sofrer de discriminação ou racismo aumenta o risco de ter depressão. O nível baixo de renda e o nível baixo educacional também aumenta o risco de ter depressão. E, finalmente, existe o risco genético. Familiares de primeiro grau, de pessoas que têm o transtorno depressivo maior, têm 2 a 4 vezes mais risco de desenvolver depressão, comparando com a população em geral. E como que é o curso da depressão? O curso é bastante variável, desde um episódio único, num curto período, até casos recorrentes ou crônicos. A gente fala em episódio de depressão porque a depressão pode acontecer ali por 2, 3 semanas, ou 6 meses, ou 6 anos, e ela pode melhorar mesmo sem tratamento. Só que, na medida em que a pessoa melhora e depois ela volta a ter um novo episódio, a gente começa a considerar esse quadro recorrente. E tem pacientes que não melhoram, que acabam desencadeando um quadro crônico. E como que é a vivência da pessoa com depressão? Bom, o que os pacientes relatam é uma grande sensação de impotência, porque geralmente, quando a gente briga com uma pessoa querida, tem algum problema no trabalho, a gente tem alguma sensação de controle sobre o nosso humor. Então, você esfria a cabeça, tem gente que toma uma cerveja, assiste um filme, passa o final de semana e o nosso humor volta para o nosso normal, para um basal. O conceito de depressão é justamente a sensação de perda de controle sobre o nosso humor, porque a pessoa não consegue voltar sozinha para o normal dela. Então, existe muito pensamento de culpa, sensação de impotência, a pessoa fica se cobrando, estar mais produtiva, conseguir fazer atividades com a família, e ao não conseguir, acaba incentivando muita sensação de culpa. Existem muitos pensamentos de piora da autoestima e uma sensação de desesperança, a ponto de que algumas pessoas têm uma perda de prazer em quase tudo, em que elas começam a se perguntar para que elas estão vivas. Isso aumenta o risco da pessoa considerar o suicídio. E a gente precisa tratar da depressão para conseguir reduzir o quanto que a depressão contribui para os números do suicídio. Como que é para o psiquiatra tratar de depressão? Bom, em primeiro lugar, a gente trata das pessoas, não trata da doença. Apesar de que sim, a gente usa antidepressivos. Mas cada pessoa traz um colorido particular. A depressão do João não é igual à da Francisca.
não existe muita mesmice em saúde mental. Isso acaba trazendo uma vivência rica para a gente como profissional, porque a gente acaba se envolvendo com a história de cada um e torce para que essas pessoas melhorem. E sim, é uma minoria das pessoas que não responde ao tratamento, a maioria melhora e a gente fica feliz, até porque em sendo um profissional da saúde, o nosso objetivo é ajudar a proteger a vida, a promover a vida, e o paciente voltando para o normal dele, a gente fica feliz junto com ele. Uma última informação. Estima-se que 75% das pessoas que têm qualquer transtorno mental em países de baixa ou média renda não recebem tratamento nem para depressão, nem para nenhum transtorno. Então, a gente pode combater isso com informação. Então, por favor, compartilhe esse vídeo com quem você achar que ele pode ter relevância. Se inscreva no canal para saber quando a gente lançar um próximo vídeo e escreva nos comentários o que mais você quiser saber sobre depressão. Um abraço e até a próxima!